Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Heloísa e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre atomística parte 2. O que a gente vai ver na aula de hoje? Veja galera, se você sentir um pouquinho de dificuldade na aula de hoje, volta lá na aula anterior, porque essa aula é continuação, beleza? Então galera, a gente vai ver um pouquinho sobre as características atômicas parte 2, íons e isoátomos. Isoátomos é um assunto que vem sendo bem cobrado aí nos vestibulares, então cola comigo que essa parte é bem importante. Vamos lá. Galera, na última aula eu tinha comentado assim com vocês. Estado fundamental ou estado neutro é quando um átomo tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Veja assim, lembra desse conceito? Se eu tenho 10 prótons, é porque eu tenho 10 cargas positivas. Se ele está no estado fundamental, quer dizer então que ele também tem 10 elétrons, ou seja, 10 cargas negativas. Então, se eu tenho 10 cargas positivas e 10 cargas negativas, mais 10 com menos 10, quanto que dá isso, galera? Zero. Por isso que a gente chama de estado neutro. O átomo está neutralizado, ele está sem nenhuma carga. A soma das cargas vai dar zero. Beleza. Só que veja assim, todos os átomos vão estar no estado fundamental? Não. Tem alguns átomos que podem ganhar ou perder elétrons. E quem são esses átomos, gente? São exatamente os íons. Galera, nós podemos ter dois tipos de íons, os cátions e os ânions. Cuidado aqui, tá? Cátions sempre vão ter carga positiva, olha o positivo aqui, ó, tá? E ânions sempre vão ter carga negativa. Galera, qual que é a grande dúvida e qual que é o grande erro nessas aulas aqui? Veja, eu falei que cátions tem carga positiva. Daí você olha aquele positivo ali e você fala, ah, se é positivo é porque ele ganhou elétrons. Opa, cuidado. Gente, se ele tá com uma carga positiva, pensa comigo assim, ó. Se ele perde elétrons, quer dizer que ele tá perdendo carga o quê? Negativa. Se ele tá perdendo carga negativa, quer dizer que ele tá ficando mais positivo, ou seja, gente, quem tem carga positiva, ou seja, os cátions, sempre vão estar perdendo elétrons. Então, toma cuidado com isso, porque às vezes a gente vê aquela carguinha positiva e positiva na nossa mente, né, dá aquela ideia de somar. Aqui não. Lembra lá da situação do elétron. O elétron, ele tá saindo, então eu tô perdendo carga negativa e tô ficando automaticamente mais positivo. Cátions são átomos que perdem elétrons e ficam com carga positiva. Beleza. Ânions é a mesma lógica. Ânions vão ser átomos com carga negativa. Peraí, se eles estão negativos é porque eles estão ganhando o quê? Cargas negativas, que são os elétrons. Então, átomos que ganham cargas negativas, os elétrons vão se tornar ânions e automaticamente nós temos aí os íons no geral, beleza? Só toma cuidado com uma coisa, tá, gente? Coloquei dessa forma para vocês, ó, Mg2+. O que eu tô indicando para você? Magnésio, carga 2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. E aqui, prof, aqui não tem nenhum número, ó, só tá Cl-. Quando não tem nenhum númerozinho aparecendo, o que a gente considera? O número 1. Então, eu tô dizendo aqui que o cloro tá ganhando um elétron, beleza? Então, gente, veja, eu posso fornecer dessa forma direta já para vocês, assim, ó, como tá aqui no material, tá? Então, direta, colocar lá na questão, Mg2+, Cl-. Ou eu posso colocar na forma de texto. Como assim na forma de texto? Se eu falo assim para vocês, vamos supor que eu tenha um cátion, um cátion bivalente. Se é um cátion bivalente, né, gente? Então, ó, imagine assim, ó, eu tenho um cátion, vamos chamar ele de X, tá? Cátion positivo. Eu falei o que? Bivalente, 2. Então, a carga dele é o quê? 2+. Então, o exercício não precisa necessariamente já dar pronto assim para vocês, ó, colocar assim, ó, 2+. Ele pode escrever como eu estou falando para vocês. E se ele falar assim, ó, nós temos um ânion, carga negativa, trivalente, opa, 3. Então, esse cara aqui está ganhando 3 elétrons. Então, veja, ele pode fornecer de duas formas. Ou dessa formazinha aqui, já pronta para vocês, indicando quanto que ele perdeu e quanto que ele ganhou, ou na forma de texto, como eu disse para vocês. Ânion bivalente, cátion trivalente, ânion monovalente, mono,
um elétron, certo? Então, gente, cuidado com essas, vamos dizer, nomenclaturas, que elas podem aí ser meio traiçoeiras na hora de a gente resolver o exercício, beleza? Tudo bem essa parte de íons, galera? Veja assim, essa parte de íons a gente vai utilizar bastante lá no conteúdo de isoátomos, especificamente nos isoeletrônicos. Mas vamos entender primeiro o que são isoátomos. Galera, iso, sempre que vocês virem essa palavrinha, esse início, iso, significa igual, semelhante. Na química, nós temos átomos, por isso isoátomos, átomos que têm alguma semelhança atômica. Quem são eles? Então, nós temos os isótopos. Olha lá, ó. Já vou dar uma trelinha para vocês. Isótopos. O que será que eles têm igual, hein? Isóbaros, isótonos e os isoeletrônicos. Então, nós temos 4 semelhanças atômicas, 4 isoátomos que podem aí vir surgir nos átomos. Vamos começar pelo primeiro? Olha lá, ó, veja que eu até coloquei, ó, isótopos. Gente, isótopos, elementos com o mesmo número de prótons. Só que agora eu quero a atenção de vocês. Elementos com o mesmo número de prótons? Prótons, gente, lá da aula anterior, que significa o quê? Mesmo número atômico. Então, peraí. Isótopos, mesmo número de prótons. Quer dizer o mesmo número atômico. Lembra que eu tinha comentado com vocês que o número atômico era somente de um elemento, era a identidade do elemento, só aquele elemento poderia ter aquele número atômico? Ou seja, gente, isótopos, eles só podem ocorrer com o mesmo elemento químico. Eu não posso ter átomos diferentes sendo isótopos, porque átomos diferentes não podem ter o mesmo número atômico, ou seja, não podem ter o mesmo número de prótons. Então, toma cuidado com isso. E se eles têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, consequentemente eles vão ter que massa diferente. Por quê? Se eles vão ter que massa diferente, é para diferenciar em alguma coisa, beleza? Aqui eu coloquei como exemplo o hidrogênio. Gente, nós temos 3 tipos de hidrogênio, tá? O hidrogênio com número atômico 1, massa 1. O hidrogênio com número atômico 1, massa 2, e o hidrogênio com número atômico 1, massa 3, que eu coloquei aqui como prótio, deutério e o trítio, tá? Vejam que todos têm o mesmo número atômico, ó, é o mesmo elemento químico, tá? Mas tem diferentes números de massa. Veja assim, galera, lá na tabela periódica, tá? Quando a gente for vamos dizer, calcular o número de massa dos elementos, eu tenho que fazer uma média ponderada desses 3 caras aqui, ó. Porque, veja, os 3 existem na natureza, tá? Eu posso encontrar os 3, só que lógico, né? O primeiro, que é o prótio, que é esse cara aqui, ó, massa 1 e número atômico 1, é encontrado em 99,98% das vezes. É muito difícil encontrar o deutério ou encontrar o trítio. Mas como eles existem na natureza, quando a gente for olhar lá a massa do hidrogênio na tabela periódica, você vai perceber que vai ser uma massa quebradinha, vai ser 1,0, um número bem quebrado. Por quê? A gente tem que considerar a massa dos 3 na natureza, a gente realiza uma média ponderada de acordo com a porcentagem de cada um, e esse valorzinho é o valorzinho que a gente encontra lá na tabela periódica referente à massa do hidrogênio, beleza? Então, por enquanto, vocês não precisam se preocupar com essa questão de cálculo de massa atômica, mas é importante que vocês lembrem desse detalhe, por isso que os numerozinhos são quebrados lá na tabela periódica, beleza? Então, galera, isótopos, elementos com o mesmo número de prótons, ou seja, com o mesmo número atômico. Fechou? Vamos continuar então. Nós temos também os isóbaros. Olha lá, ó, o que era A mesmo na química? Massa. Então, peraí, gente, isóbaros vão ser os elementos com o mesmo número de massa. Se eles têm o mesmo número de massa, automaticamente eles vão ter diferentes números atômicos, tá, galera? Então, se eles têm o mesmo número de massa, diferentes números atômicos. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Cálcio, argônio, tá? Olha lá a massa, ó, 40, 40. Lembrando que a representação que a gente faz sempre, né? Massa em cima, número atômico embaixo, tá? Então, ó, 40, 40, eles têm o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Beleza? Tranquilo? Galera, nós temos também os
isótonos. Olha lá os isótonos. Olha, coloquei um Nzinho lá. Elementos com o mesmo número de nêutrons. Mas, gente, para eles terem o mesmo número de nêutrons, automaticamente eles vão ter diferentes números de massa. Olha lá, ó, o caso do sódio e magnésio. 23 e 24. Diferentes números de massa e diferentes números atômicos, ó, 11 e 12. Então, a massa é diferente e o número atômico é diferente. Tá, mas eles têm o mesmo número de nêutrons. Como que eu vou identificar isso? Galera, lembra na última aula que eu passei para vocês? Uma formulazinha bem assim, ó. A igual a Z mais N. Lembram disso? Gente, olha ali, ó. Se eu pego o exemplo sódio, que a gente está colocando aqui, tá? Ó, sódio 2311, tá? Ó, eu tenho um número de massa, 23. Beleza. Eu tenho um número atômico, 11. Consigo descobrir o número de nêutrons? Consigo. Vai ficar o que aqui, né, gente? 23 menos 11. N vai ser igual a 12. Você precisa fazer todo esse passo a passo sempre? Não. Seja mais esperto, ó, para vestibular. O que você vai pensar? Pega lá o número de massa e subtrai do número atômico. Ó lá, 23 menos 11, ó, número de nêutrons, 12. Mesma coisa aqui, ó, 24 menos 12, 12. Lógico, se você quiser ter a certeza, ali faz a continha, mas não tem a necessidade, você já pode fazer direto. Então, quero descobrir o número de nêutrons? Pego o número de massa, subtraio do número atômico, já acho o número de nêutrons. E vejam que esses dois caras aqui, ó, eles apresentam o mesmo número de nêutrons, automaticamente eles vão ser isótonos. Tranquilo? Galera, nós podemos ter também os isoeletrônicos. Olha lá, galera, isoeletrônicos. Vai ser mais fácil, né? Isoeletrônicos, elementos com o mesmo número de elétrons. Só tomam cuidado aqui porque em muitos exercícios envolvendo isoeletrônicos, eles cobram íons também, né? Misturados ali no conteúdo, que são os cátions e os ânions. Olha lá, galera. Veja o caso desse exemplo aqui, ó. Na+, tá? Eu forneci um número atômico aqui, 11, ó. Número de massa ali em cima. Beleza. Gente, comigo aqui, tá? Na, então, 11, número atômico, massa 23 e ele tá com uma carguinha a mais. Se ele tá com uma carguinha a mais, quer dizer o que aqui, galera? Que ele perdeu um elétron. Beleza. Se eu perguntasse assim para vocês, qual que é o número de prótons desse elemento aqui do sódio? Bom, o número atômico dele é 11, o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, então o número de prótons dele também é 11. Daí se eu perguntasse assim para vocês, qual é a quantidade de elétrons desse átomo aqui? Daí você fala, putz, elétron, né? Como que eu vou identificar elétrons? Gente, pensa assim comigo, ó. Eu falei para vocês lá no início da aula, e na aula anterior também, que o estado fundamental, prótons, era igual a elétrons. Daí a primeira coisa que você vai pensar, mas esse átomo não está no estado fundamental, ele é um íon. Mas pensa como se ele estivesse. Se ele estivesse no estado fundamental, ele teria quantos elétrons? Bom, se o número de prótons dele é 11 e ele estivesse no estado fundamental, prótons é igual a elétrons, então ele teria também 11 elétrons. Só que, peraí, eu tô falando que ele tá o quê, gente? Perdendo um elétron. Então, peraí, 11 menos 1, quantos elétrons ele tem aqui, galera? 10 elétrons. Olha lá o que eu coloquei ali, ó. Número de elétrons do sódio, ó, igual a 10. O oxigênio pensa da mesma forma. Olha o número atômico dele, ó, 8. 2 menos quer dizer que ele tá o quê? Ganhando 2 elétrons. Então, pensa, o número atômico do oxigênio é igual a 8, o número de prótons é igual a 8. Se ele estivesse no estado fundamental, ele também teria 8 elétrons, mas ele está ganhando 2 elétrons. 8 mais 2, 10 elétrons. Mesma coisa que no caso do neônio, ó. Ah, prof, mas olha, o neônio não está com nenhuma carga, ele está no estado fundamental. Então, olha, número atômico dele, ó, 10, número de prótons, 10. Se ele não está com nenhuma carga, eu subentendo que ele está no estado fundamental. Estado fundamental, o número de prótons, o número atômico, é a mesma coisa que o número de elétrons, então 10. Ou seja, todas essas espécies aqui, ó, sódio, oxigênio e neônio, são isoeletrônicas.
Tudo bem? Tranquilo? Então, galera, nessa etapa de verificar se um elemento é ou não isoeletrônico e se ele for um íon, sempre considera, se ele estivesse no estado fundamental, ele teria tanto. Mas ele perdeu tantos elétrons. Mas ele ganhou. E eu tiro ou acrescento dessa quantidade que ele teria no estado fundamental. Beleza? Tudo bem, galera? Por favor, tem que praticar e tem que exercitar bastante. Página 431, praticando, 1 ao 3. 432, desenvolvendo habilidades, 1 ao 3 também. Então, galera, exercita bastante essa parte, a gente tem que dar uma pensadinha, tem um pouco de raciocínio lógico. Então, dá uma exercitada que isso é bem importante para o vestibular. Beleza, galera? Eu aguardo vocês na próxima aula. Beijão, tchau, tchau.